Bora lá? Então a gente estava na última aula no ponto em que a gente começou a entender de maneira introdutória os aspectos climáticos ou bioclimatismo, ou na verdade uma introdução ao que vocês vão estudar profundamente lá com outro professor, que seria conforto ambiental. Lembrando que meu objetivo aqui não é me aprofundar em conforto ambiental, porque não é a minha especialidade, não tenho conhecimento profundo para passar isso para vocês, mas sim passar a vocês as noções básicas que são necessárias à projetação da edificação residencial. A gente já começou a entender dois dos aspectos climáticos, dentre um dos mais importantes, o térmico, é o que normalmente mais se ressalta no projeto da edificação residencial, quando é bem feito, é aquele que a gente perde mais tempo trabalhando, né? E vimos também a parte acústica. Hoje a gente ia começar a fazer uma explanação ainda superficial sobre lumínica, porque esse aqui na verdade a gente está fazendo um resumozinho, né? Depois a gente vai ver exemplos práticos, cases, fazer umas análises, igual a gente fez em todos os outros aspectos. E a questão lumínica, a gente já viu os dois, né? Falei sobre acústica e tal, né? Ok. A questão lumínica, ela está mais relacionada com a quantidade de iluminação necessária para se realizar atividades dentro do espaço. Então, trabalhar a questão lumínica, gente, dentro subaspecto lumínico dentro do aspecto climático, não é simplesmente você favorecer que todos os espaços sejam abastecidos de luz, porque normalmente a gente vai lidar com essa situação, mas nem sempre. Tem espaços onde a gente só vai poder ter a função acontecendo se não existir luz. Então, lidar com a questão lumínica é equalizar a intensidade lumínica ideal para cada tipo de atividade. A gente vai ver, por exemplo, que em atividades residenciais, as que são dadas à projeção de imagem e a descanso, elas não podem ter luz. Elas devem ter pouca luz. Mas é óbvio que também, por uma questão até de salubridade dos espaços, a gente precisa prever que haja luz quando aquela atividade não acontecer, porque na atividade de descanso, a gente não passa o dia inteiro descansando nela, né? Então, nesse momento, é possível trazer luz para que a gente extermine fungos, ácaros, bactérias, outros seres lá, outros micro-organismos que vão ficar no ambiente. Diga aí. Ser saudável. Tá? É quando o ambiente é saudável. É mais comum falar de insalubridade do que salubridade, tá? É quando você torna ou não saudável um espaço, porque ele tem, sei lá, alguma característica. No nosso caso, normalmente quando eu estou falando de insalubridade, eu estou falando que não renova o ar, que junta poeira, que tem bactérias, que tem fungos, que tem micro-organismos. Isso que normalmente que eu chamo de insalubridade. Ter esses elementos nocivos à saúde, ok? A questão lumínica, para a gente que vai fazer projeto, ela está muito mais relacionada com as aberturas que são colocadas. Então, vocês vão ter que buscar esse tipo de equilíbrio nas edificações de vocês. Lembrando que, neste momento aqui, a gente está lidando somente com a parte técnica do ponto de vista climático, quantidade de iluminação. Mas eu não quero que vocês projetem as casas de vocês como se as aberturas fossem somente um quadrado para entrar luz. Porque aberturas, na visão de um arquiteto, ela pode ser muita coisa de várias maneiras diferentes e sempre utilizando o senso plástico, que é o assunto que a gente vai estudar lá no fim dessa disciplina. Então, não fechem os olhos e fiquem atentos. Vocês já começaram as pesquisas de vocês já viram referências muito boas do que são os arquitetos que sabem projetar esses espaços com aberturas, onde eles buscam equilíbrios, eles buscam maneiras de equalizar essas aberturas com a fachada, e eles não saem fazendo quadradinhos arranjados com umas favelas de fachada, com as fachadas de favela. Para eu não falar isso do trabalho de vocês, não que eu esteja desmerecendo as fachadas das favelas, porque eu acho que as fachadas de favelas, muitas são lindas. Tá? Inclusive tem fachadas recuperadas, projetadas por arquitetos em várias comunidades do Brasil inteiro, que eu acho fantástico, eu sou fã, eu sou louco para projetar esse tipo de coisa. Aliás, quando eu me formei era o meu sonho. Mas a gente não pode fazer a ordenação das aberturas de maneira orgânica e perdida, como acontece espontaneamente nas janelas. Tá? O arquiteto tem que pensar qual é a lógica de ordenação de janela. Mas voltando à questão plástica simplesmente, nós precisamos ter cuidado, plástica não, a questão climática. As aberturas são os principais elementos.
Normalmente, gente, um cuidado que a gente tem que ter é que a questão lumínica ela é muito conflitante com a questão térmica. Porque fazer com que haja uma abertura para entrar luz não quer dizer somente entrar luz. Luz vem sempre acompanhada de radiação, de calor. Então a gente precisa saber, inclusive, dominar como é que uma edificação entra luz, mas não entra calor junto. E tudo isso é como a gente molda a forma. O trabalho que a gente dá na volumetria da edificação é que faz com que essas duas coisas se equilibrem. Mas se lembre, num primeiro momento, quando a gente faz uma coisa, a gente faz a outra também. E a visão dos arquitetos mais limitados, eles fazem tudo numa lapada só e normalmente entra tudo e nada fica bem resolvido. A gente não pode cair nesse erro aí, tá? A gente vai tentar driblar isso. É até por isso que a partir da aula que vem, a gente já vai cair no laboratório de lá fazendo uma outra dinâmica. Vocês vão começar agora a modelar os edifícios de vocês. Porque você já tem uma disposição básica, né? Já tem uma forma básica, vai mudar, vai ficar elaborando, vai ficar enriquecendo. Mas vai fazer um primeiro teste para saber como é que vocês estão e o que vocês estão sentindo do ponto de vista climático. Mas o que interessa para a gente agora? Iluminação natural é o objetivo de todo espaço, tá? Assim como num arquiteto, quando ele está simplesmente querendo cumprir a arquitetura. Assim como a questão térmica, a gente também faz de tudo para não tentar vencer ela através da artificial. É óbvio que em locais onde o clima ele encontra fatores climáticos de extremo, como a gente tem aqui em Brasília, que de dia é super quente e em algumas noites é bem gelado, né? A gente vai ter que apelar para um artifício que não é o da própria forma da arquitetura. Mas essa é a última etapa, tá? O arquiteto não inicia projeto, vou chegar aqui, vou virar para o sol, envidraçar tudo e a gente está com ar-condicionado. Não é assim que um bom arquiteto deve lidar com a forma de uma concepção arquitetônica. A luz artificial, ela é um assunto interessante, importante no planejamento dos espaços. Inclusive, existe uma disciplina específica para essa no curso de design. Nós não temos uma disciplina à parte só para isso, como curso de design. Mas vocês vão estudar mais a fundo acho que conforto ambiental 2. Então, por esse motivo, se tiver, ok. Caso não tenha, a gente também não tem carga horária aqui em projeto de residência para vir a parte. Tá? Então, por isso, eu não vou cobrar de vocês e nem vou passar conteúdo. Mas quem tiver interessado, ou quem faltou a aula está assistindo aí em casa, ou de vocês mesmos que quiserem se aprofundar, lá no meu site tem a seção de aulinhas de luminotécnica, tem as aulinhas completas que eu dou da disciplina completa do curso de design. Passem lá e dão uma assistida, que aí vocês vão enriquecer e complementar o conhecimento de vocês colocado aqui na nossa carga horária. Tá? Eu não vou cobrar de vocês isto. Então, lá na fichinha que fala de iluminação artificial, gente, não caia na besteira de tentar elaborar aquilo para a apresentação de vocês. Nem aquilo, nem a percepção sensorial que tem lá também na listinha de coisas. Eu já falei, né, no primeiro dia, o que eu vou cobrar, o que eu não vou. Eu estou só reforçando, porque quando chegar lá no dia da apresentação, eu não lembrava mais que aquilo lá, você não ia cobrar, aí escrevi isso aqui tudo, perdeu tempo à toa, né? Não quero que vocês sofram assim. Passa pra gente. Eu já passei, filhote. Eu tive uma aula que eu peguei o formulário, abri aqui e passei o que eu vou cobrar. Pode enviar pra gente. Eu não dei o arquivo ainda, não. Não. Talvez eu tenha ele aqui. Deixa eu parar a gravação, que eu acho que hoje eu tô com meus HDs aqui, eu passo, tá? Eu tô com eles, dá para passar hoje. A intensidade é o que a gente vai buscar, mas se lembre que a posição por onde entra determinada intensidade, ela pode mudar o efeito. Nosso objetivo normalmente, gente, com iluminação natural, é fazer com que ela sempre adentre os espaços, atingindo o local onde é realizada a atividade, sem que existam obstáculos para gerar penumbra na área de trabalho. Ou seja, se eu tenho uma atividade para trabalho, eu preciso de uma bancada para o meu trabalho, e a iluminação natural, ela está vindo pelas minhas costas, muito provavelmente a atividade não vai ser realizada de maneira interessante, porque eu gero sombra em cima dela. Então isso é interessante. A posição também influencia quando eu estou pensando também em intensidades que têm que ser mínimas. Porque, por exemplo, numa atividade de projeção de imagem, eu tenho que ter blackout total e ausência total de luz? Não necessariamente. Eu posso projetar imagem, tem equipamentos e projetores hoje em dia que eles suportam quantidade razoável de luz. Mas o que não é interessante, até porque a maioria das telas, elas são reflexivas, se você tiver uma janela, por exemplo, no lado contrário, onde está a projeção, ou ela vem direto e ilumina mais do que deveria,
ou ela vai dar um reflexozinho, uma fendazinha de luz e ficar aquele brilho incomodando. Vocês já assistiram cinema em casa? Ou assistiram filme em casa? Cinema em casa. Os que têm home cinema ou home theater podem assistir filme em casa sim. Mas o que eu estava querendo dizer é que vocês já devem ter assistido televisão e provavelmente na casa de vocês muitos devem ter janela no lado contrário da televisão e já devem ter sentido o incômodo de estar querendo assistir e vir aquele risco de luz no meio, né? Que é um saco aquilo lá e você incomoda mesmo. Aquilo até dói na vista, aquilo provoca problemas oculares, tá? Ofuscamento, deve ter isso aqui, não tem, mas lá na frente eu falo disso. É uma coisa que a gente precisa se preocupar. Um dos grandes problemas na questão lumínica é provocar ofuscamento. Se a gente tivesse aula, por exemplo, de luminotécnica, a gente ia aprender que a iluminação contemporânea, ela não lida mais com iluminação desse jeito que a gente tem aqui em sala de aula. Luminária exposta, a gente olhando para a fonte de luz. Porque olhar para a fonte de luz, ela ofusca e ela faz mal à visão. A gente normalmente bota uma superfície em cima que ela seja anti-ofuscante. Então, normalmente, as luminárias têm um corpo leitoso, ou a gente provoca luz indireta. A iluminação contemporânea, não somente por uma questão de acuidade visual, de saúde visual, ela provoca luzes indiretas porque é considerado elegante não saber onde está a fonte de luz, mas ver o efeito de luz. Então, vocês vão perceber isso muito quando vocês navegarem na internet buscando por projetos de luminotécnica, projetos de iluminação, isso presente no trabalho dos arquitetos, a não ser que a luminária seja uma obra de arte. Ainda assim, o elemento fonte de luz, ele recebe um anti-ofuscante, e aí você vê ela como se fosse uma obra de arte, mas você não fica olhando a fonte de luz, ela está protegida. Superfície de reflexão. Gente, muitas vezes a gente usa objetos ou para fazer com que a luz se amplie, ou para fazer com que a luz seja quebrada para não chegar numa determinada posição. E é normalmente através desse recurso que a gente faz passar a luz, mas não faz passar o calor. Já quando eu passar os slides com exemplos, e vai entender melhor isso que eu estou falando. Mas a gente precisa ter cuidado especialmente com superfícies brilhosas em áreas que são dadas a intensidade de luz muito grande. Um problema que é super comum em projeto residencial é a dona de casa que pede para todo o piso ser muito clarinho, muito clarinho, muito clarinho. Isso é o sonho de toda mulher, e é um trauma também das mulheres que tiveram casa na década de 80 e 90, porque elas descobriram que a casa escura é triste, que fica mais escuro, que gasta mais energia, mas eu não sei se elas não tiveram também a experiência de ter o piso clarinho, e não perceberam também que é ruim de limpar, que suja, que encarde. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai equilibrar isso. Mas como eu estou falando somente de questão lumínica, é importante para a questão lumínica que você evite o ofuscamento, porque eu já caí na besteira de aceitar o pedido de uma cliente. Ela falou para mim assim: eu quero o piso mais próximo de branco possível, porque eu tenho um trauma, minha casa sempre foi escura, eu quero casa clara. Eu falei, tá bom, mas na área externa vamos trabalhar com um piso mais rústico. Ela não, eu quero clarinho também, até deixa ser rústico, mas eu quero clarinho, vai sujar, não tem problema não, eu tenho funcionário só para limpar. Aí eu não me lembrei que na casa dela tinha terraços. E nos terraços, inclusive na sala, no quarto dela tinha uma varanda grandona, com um jardim, com paisagismo lá em cima, né, na casa dela. E aí tacou o piso que ela pediu. Só que essa varanda dela era virada para um lado, que era assim, era meio sudeste, mas o sol pegava em diagonal no piso somente, não batia na parede dela, mas batia no piso. Então quando ela abria a porta da varanda dela, aquela luz batia no piso, refletia na cara dela que ela ficava cega. Resultado, aquela varanda gigante que ela tem, ela fica só fechada e trancada, porque ela não suporta a quantidade de luz que entra no quarto dela. Péssimo. Então esse é um erro super recorrente em projetos. Eu mesmo já errei umas 3 vezes e fiz isso, tá? Por isso que eu estou alertando vocês. Porque já vi muitas casas minhas não terem um bom projeto por conta disso. E aí a gente viu só os itens principais, já vem em detalhes daqui a pouco essa questão da iluminação. A qualidade do ar, gente, ela está relacionada com, principalmente, as fontes poluidoras. Algumas são gasosas, algumas a gente vai enfrentar principalmente as sólidas e as gasosas, são as que mais atrapalham o arquiteto. Então a gente vai ver, por exemplo,
muita poluição que está fermentada e gera mau cheiro, e a gente vai ver muitas zonas de pozolanas que vão fazer com que essas partículas de poeira cheguem nos espaços e criem sujeira. Tanto ela é nociva à saúde, porque a gente vai respirar um ar empoeirado, quanto ela vai demandar maior manutenção, vai estragar a pintura, vai estragar móveis. Então a gente precisa garantir a qualidade do ar. Mas quando a gente garante a qualidade do ar, a gente pode fazer isso aliado à questão térmica, porque uma vez que a gente descobriu os ventos dominantes e preparou as aberturas para poder reduzir a questão térmica na edificação, a gente também aproveita para fazer com que o ar seja renovado. Mas normalmente renovar ar precisa estar garantido a entrada desse ar e a saída dele também. E é nesse sentido que a gente vai começar a tentar trabalhar com a edificação de maneira vazada, como se diz popularmente, né? Que é quando você encontra entrada e saída. Saber onde estão os ventos dominantes para poder determinar isso é fundamental. Então vocês precisam saber. E em Brasília a gente tem 2 principais. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico que ilustra, aí a gente vai ver isso com precisão. Então não esqueçam dessa questão aí do vento dominante. E a gente pode também trabalhar com elementos naturais, tá? Porque uma edificação que ela está toda pavimentada, ela é muito mais sujeita a estar recebendo essa poeira, a não renovar o ar com relação às partículas sólidas, do que uma edificação que ela tem ao seu redor uma grande área verde. A própria grama, ela pode absorver a poeira remanescente e uma vez que passe um vento novamente, um vento seco, ela já absorveu, já incorporou no solo, não vai levantar de novo. Mas mesmo que ele não esteja vindo da área do seu terreno, seja um terreno vizinho, árvores altas, elas podem funcionar como superfícies que vão absorver essas partículas sólidas. Então a poeira normalmente ela vai bater nessa vegetação antes de chegar na edificação. Então nesse sentido, ter vegetação é muito interessante também para a qualidade do ar, inclusive porque se a gente tiver uma cidade poluída, a gente vai ter a manutenção do oxigênio em detrimento ao gás carbônico produzido pela vegetação. Então a parte de vegetação é favorável à qualidade do ar sempre. Mas a gente sempre vai também fazer essas proteções e ter esses cuidados com ênfase às fontes poluidoras. Primeira coisa que você tem que analisar para saber se está resolvendo bem a questão da qualidade do ar. Existe fonte poluidora próximo da onde você está planejando a edificação? O que normalmente é uma fonte poluidora? A casa perto de uma avenida grande. O que vem? Fuligem, que vem do escapamento de carro, né? Poeira, porque as ruas são cheias de poeira e o carro passa, levanta aquela poeira aqui na gente. O que vocês falaram? Escutei, alguém falou algo aí no dia. Essas são as mais comuns, mas a gente pode ter também uma edificação que ela é perto de um aterro sanitário, né? A gente vai ter muito esse problema aqui em Vicente Pires, estrutural, Vila, Telebrasília, lá eles estão perto. Asa Norte tem esse problema também. Asa Norte está perto, eu já morei lá na 200 e pouco, e existe uma estação de tratamento de esgoto lá perto das 400, vocês já viram? Quando a gente sai da UNB, indo em direção oeste, do final da Asa Norte, lá é um local que a gente encontra um mau cheiro grande, né? Então, a gente precisa equilibrar e colocar alguma maneira para amenizar esse ar poluído que vai estar sendo acessado às edificações. Lá no caso, eles trabalharam com vegetação, trabalharam com muitos pés de eucalipto. Não sei se vocês perceberam que lá é uma mistura de céu com inferno, né? Porque é um cheirinho gostoso do eucalipto e o cheiro do inferno junto, né? Só caatinga, eu sinto o cheiro do eucalipto ainda quando eu faço tudo. Porque meu olfato não é muito bom. Não. Aqui, quando eu fui comprar casa aqui no Grande, a gente foi em 92. Eu enfrentei esse problema aqui, ó, porque tinha. Não, aqui, ó, a escola. Porque aqui, né, na Beto, aí na época era escola. E quando eu entrei em uma casa ali, na X, a casa é excelente, mas eu comecei, tinha descido no carro, comecei a sentir aquele mau cheiro e tal. Aí perguntei a cliente, acabou tendo que contar, né? Porque o cara da imobiliária foi empurrando. Mas tem uma época que é mais... Não, é ali da escola, tal, não sei o quê. Falou meio que sem graça quando eu apertei, aí desisti da casa. Olha, e a gente não lida só com essas questões macroespaciais quando fala de qualidade do ar, não.
Um arquiteto pode provocar uma situação desfavorável de renovação e qualidade do ar dentro do edifício só em dispor os seus elementos. A gente sabe que as áreas molhadas da casa, elas são favoráveis aos gases, certo? Então, cozinha é um local que ele é uma fonte de gases. Banheiro é outro, né? Então, a gente precisa fazer com que os ambientes eles possam estar em situações favoráveis para a dissipação desses gases. Cozinhas, quando são muito integradas com a parte social e não existe nenhum elemento para reduzir essa comunicação do ar até a parte íntima, ela pode trazer inconveniente de gordura para dentro dos espaços. Então a gente precisa renovar, inclusive, a gente vai ter uma solução de renovação do ar que parta da cozinha para a parte social sem que esse ar se conduza para os quartos. Então, nesse sentido, você pode tornar a edificação vazada de maneira independente em relação à parte íntima, para que você não tenha esse trânsito de gordura para lá. Outra coisa são os banheiros. Banheiro, gente, a gente tem que ter cuidado quando a gente joga o banheiro, por exemplo, do quarto. Suíte, que é o mais comum. A gente está vivendo um período contemporâneo, as pessoas não aceitam mais quarto sem suíte, né? Eu não estou falando dos ricos, eu estou falando que o pobre não aceita mais também, tá? O pobre mais pobre, ele vai lá, constrói, ele põe o banheiro dele lá, todo capenga, mas ele põe com a suíte, porque ele já sabe que é daquele jeito que ele quer, não vai admitir de outra maneira. Erro comum, por exemplo, de má condução da qualidade do ar. Projeta o banheiro com o vaso na entrada. Já seria feio esteticamente falando, e a questão dos ares não é bom, né? O banheiro que é da suíte, mesmo que o vaso não esteja na porta, perto da própria porta de entrada, mas a porta é virada para a cabeceira da cama. E próximo. Também, né? Aí a coitada lá da esposa usa o banheiro, está passando mal, né? Aí já destrói a vida íntima dela todinha, porque vai voltar para a cama e o marido já não vai ficar muito estimulado, né? Então, por que eu estou criando essas situações falando para vocês de maneira esdrúxula? Porque é isso que vai rolar mesmo. O cliente vai sentir que você provocou um mal-estar na vida pessoal dele, porque virou a porta para lá, né? Então é desagradável. Você quer provocar uma situação de maior encontro, né? Bota um box assim virado para a cama, só do chuveiro, tá? O restante esconde, pelo amor de Deus. Só do chuveiro, aí ele tá lá vendo ela tomando banho, né? A gente é responsável também pela felicidade íntima dos casais. Então a gente tem que ter cuidado. Pelo desgaste íntimo. Ou pelo desgaste, se a gente projetar mal o edifício, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. A felicidade dos casais também está na nossa mão enquanto projetista deles, né? Um erro bastante comum é que sala de jantar não precisa de um lavabo, precisa ser próximo para você lavar as mãos antes de comer alguma coisa, mas não tão próximo que você tenha acesso ao cheiro do banheiro, né? Que a gente está no jantar de ontem, de hoje, não é obrigado a sentir o cheiro do jantar de ontem que alguém acabou de deixar, né? Então a gente, por isso, quando a gente cria próximo, pode ser próximo, mas a porta você vira para o lado contrário de onde está a mesa. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando nisso aí? Estou falando assim, ó. Olha só. Aqui está a sala de jantar. Aqui está o lavabo. Aí você pega e coloca a mesa de jantar aqui, né? Para reunir as pessoas e usar. A coisa meio óbvia que seria aqui é você pôr a porta aqui. Mas é bastante comum no primeiro impulso que a gente queira colocar para cá, porque está mais prático de acessar. Cuidado, gente. Os aspectos funcionais, eles são muito incompatíveis com os aspectos climáticos, tá? Então, o que é mais funcional aqui é botar aqui próximo. Mas o que é menos interessante, menos eficiente do ponto de vista da qualidade do ar, é colocar para cá. O melhor é virar para lá, porque os gases vêm para cá. E melhor do que você virar a porta para cá, é você criar um hall de entrada para estagnar esse ar aqui dentro e não fazer com que ele consiga dar a volta e chegar aqui. É dificultar, tá? Até já vou alertar vocês, que é considerado interessante funcionalmente, até forçar a barra para que aconteça aqui, ó, esse hall, e você deixa aqui dentro somente o vaso. Sabe por quê? Você quer lavar a mão, mas tem uma pessoa lá dentro fazendo número 2. Então você vai esperar quanto tempo, né? Vai que ela está passando mal, uns 20 minutos para lavar a mão? Não, né? Ele usa aqui, número 2, quando ele terminar ele sai aqui, lava a mão, ninguém vê, o coitado, né? Que ele já está sofrido. E aí você também lava a mão antes dele abrir a porta, o que é mais importante. Você não vai sofrer junto com ele, senão obrigado. Tá? Não, isso aqui é...
Além de tudo, é uma visão bonita, tá? A bancada de qualquer espaço é uma coisa bonita para se mostrar. Então não é uma coisa feia do banheiro. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de posicionamento aqui também, tá? Mas vamos entender melhor as questões climáticas, vendo umas cases aí e mais alguns detalhes. Só pelo fato de a gente estar lidando com questão climática, e a gente já sabe que as diretrizes curriculares nacionais obrigam nós professores, mesmo que não obrigassem falaria, porque isso é interessante para vocês, a falar de meio ambiente, né, de questões sociais, raciais, tá lá, diretrizes que a gente precisa ensinar para vocês. Então eu vou sensibilizar vocês também em relação a isso. A gente, quando trata da questão climática, nós estamos também tentando falar da equalização do edifício com o meio ambiente. Eu só quero que vocês desenvolvam a consciência que vai partir de uma pesquisa maior do que a minha aula, porque a minha aula não tem carga horária suficiente para entrar nessas questões. Mas as pessoas falam muito de telhado verde, né, de jardins suspensos, né, de prédios verdes. Tenham bastante cuidado quando for trabalhar com isso, porque a minha prática diz que no Brasil ele está pouco preparado para colocar isso na prática. Porque pensa, quando se faz o tal do telhado verde, vocês acham que para fazer um telhado verde é uma coisa simples e é barata? Não. Vocês acham que para fazer o telhado tem que ter o que nele? Isso é telhado de forçado para aumentar o peso. Tem que rolar concreto para fazer a estrutura, tem que rolar impermeabilizante. E esse concreto, esse permeabilizante, ele faz o que com a natureza para até virar telhado verde? Polui, desmata, destrói. Oi? Concreto. Alguns impermeabilizantes, ou eles são à base de petróleo, ou eles são à base de concreto. Tem as duas bases, são possíveis. Mas concordo que vai ser, digamos assim, menos prejudicial se o cara fizer só matéria de fibra de cimento. Não, pensando por esse lado... Assim, eu sou suspeito porque eu sou fã de telha de fibrocimento. Eu sou apaixonado, sou louco e uso demais. Mas há meios de você pensar que é mais interessante um telhado verde do que fazer isso quando você considera o efeito estufa, a camada de ozônio e a quantidade de calor que o telhado pode provocar. Porém, para você criar um efeito sustentável a partir de um telhado, que ele consiga realmente ter um retorno à natureza e que a quantidade de ganho seja melhor do que a quantidade de maus que a gente faz para a natureza, a escala tem que ser grande, a tecnologia tem que ser aprimorada e precisa haver uma quantidade muito grande sendo produzida para que isso aconteça, como acontece nos países do norte da Europa. Lá a coisa acontece, porque eles projetam uma cidade inteira sustentável. Tudo no edifício inteiro e nas casas todas é voltado para isso. Mas se você pensar, se não tiver uma iniciativa de um fazer, for esperar para falar, não, vamos fazer a cidade do modelo, ninguém vai fazer, vai ser papel. Mas é por isso que eu estou sensibilizando vocês. Nada se constrói de uma Concordo plenamente. De um por um, que se torna uma ideia e todo mundo faz, é igual tipo. Mas principalmente nas aulas de ciência. Uma coisa que você vê, tipo, lá de casa, na frente da casa da minha mãe, só tem uma árvore. Aí ninguém fica lá na frente de casa por causa que estoura a calçada, mas todo mundo fica lá na frente de casa da sombra. Se todo mundo plantasse uma árvore, como tem uma cidade interior, ia ser uma cidade melhor. Eu concordo plenamente. Se eu não achasse isso, eu não tocaria no assunto para sensibilizar vocês. Eu passaria adiante. Só que eu acho que nós, arquitetos, nós devemos nos preocupar mais com a maneira de resolver a tecnologia que chega nesse objetivo que você está falando, que é o que eu também quero que vocês atinjam, porque no Brasil nós não temos nem profissionais, eu estou falando arquitetos inclusive, eu estou falando do executor, eu estou falando do construtor, eu estou falando do fornecedor de impermeabilizante, eu estou falando de todo mundo, inclusive do arquiteto, preparados para fazer isso com qualidade. Sabe o que eu tenho visto? Muito mais agressão ao meio ambiente do que você resolver um problema, porque um telhado desse feito com a tecnologia que hoje no Brasil está utilizando, o gasto é milionário e a manutenção é horrível e a quantidade de problemas que ela gera é muito maior. Ela às vezes gera problemas inclusive urbanos, porque ela gera infiltração, ela pode transferir para a casa do lado. Eu já vi um telhado verde mal feito, que ele deu infiltração, ele assolou a fundação da casa vizinha, porque ele começou a vazar água. Ele tinha sistema de gotejamento automático, né? E ele
ele se dizia ser autossustentável, que ninguém mexia nele. E o sistema de gotejamento, ele era falível de erro, lá nesse caso. E ele começou a gotejar água para debaixo do solo, e ele começou a cair para debaixo do solo da casa da vizinha. A casa dela cedeu, a piscina rachou, a piscina estourou também, e ela começou a criar problema em todas as casas do lado. O que era um probleminha só numa casa, atingiu a outra e bateu na outra. Eu não estou dizendo que não é para fazer telhado verde, pelo contrário, eu acho que tem que fazer verde e mais, acho que a gente tem que aprimorar a tecnologia e fazer bem feito. E se preocupar em trazer o verde mais para os edifícios, em preservar o que existe de verde, por exemplo. Tem arquiteto que quando ele vai projetar e ele vai construir, aqui em Brasília é super comum. Eu preciso criar minha casa, esse espaço está limitado, arranca as árvores aí para ficar limpo, ficar fácil de trabalhar. E eu tenho pavor desse tipo de atitude. Se eu vejo uma árvore e ela é do cerrado, meu amigo, para mim ela é sagrada. Ela vai ficar ali para toda a mesma, vai derrubar o que estiver perto dela e vai manter ela. Se tiver uma construção velha ali impedindo ela de crescer, eu vou deixar. Até porque em Brasília existem leis criminais para quem derruba a árvore do cerrado, viu? Cuidado quando vocês forem arquitetos que mandarem derrubar. Porque inclusive se vocês forem pegos, vocês no local, é prisão inafiançável, não tem como pagar fiança. Você vai preso e acabou ali na hora, a polícia te leva e fica lá preso. Cuidado, é uma das poucas coisas que são na nossa área inafiançáveis. Eu estou falando isso porque eu tenho um amigo que ele é engenheiro agrônomo, a gente trabalhou em conjunto, e ele estava lá com a equipe arrancando, a polícia chegou e prendeu a equipe dele, foi tudo para a cadeia. Não teve muita explicação não. E eu falei, bora terminar. Não posso de emprego. Cuidado. E eu não sabia disso, fiquei sabendo no dia que aconteceu assim. Mas vocês entenderam a mensagem, gente? Eu não estou radicalizando nada não, eu estou dizendo para vocês que a gente tem que estar sensível, mas buscar as bases para colocar em prática. Aquilo que você não sabe, primeiro se aprofunde porque pode ter consequências. E dar sustentabilidade ao edifício é importante. Por isso que a gente está estudando aspecto climático, porque ele precisa se integrar com a natureza para que a gente respeite ela e ela dê esse retorno para a gente, né? Por que o clima é ruim em algumas cidades? Porque a gente detonou a natureza, ou a gente não soube aproveitar o que ela tinha de bom. O que é Recife, por exemplo, e o calor que tem lá na maior parte da cidade? É o que fizeram de construção em Boa Viagem, que foi tapar toda a orla de Recife e causar zonas de calor. Tem cidades litorâneas onde isso é proibido, lá não era. Agora passou a ser algumas coisas lá, algumas intervenções. Então, os prédios novos, por exemplo, não são altos. Eles estão, na parte que não foi ainda construída, eles estão impedindo. Mas lá é desse jeito. Então, a cidade toda é muito quente por conta disso. Poderia reduzir. Brasília, a gente não tem tanto desse problema relacionado com o edifício, né? Porque, especialmente a área principal, é tudo tombado, só tem 6 pavimentos e não é em todo lugar, né? É isso. Quando a gente começa, gente, a fazer um projeto e está preocupado, nem que seja com a edificação, a gente não pode começar a analisar somente o sítio focado, aquele microsítio. A gente tem que ver tudo pelo mapa. Então a gente precisa conhecer como que é o clima de Brasília. Não vou falar aqui para vocês, ler tudo que está aqui, porque está aí escrito para vocês depois estudarem, mas vamos fazer um resumozinho das coisas. Brasília é uma cidade onde ela mais chove do que fica seco. Só que quando fica seco, fica extremo. Então a gente sofre desse mal. Tá? Então a gente precisa preparar as fachadas não somente para se proteger do sol, mas também para se proteger da chuva, porque ela também causa desgaste e dá manutenção. Brasília tem uma variação de temperatura entre máximo e mínimo muito alta. Sabe o que isso quer dizer? A gente tem que projetar os edifícios para ter a menor troca possível de calor com o ambiente externo. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente vai ter que estar atento, se eu esquecer de falar, mas eu acho que aqui está. A gente tem que estar atento a alguns parâmetros de projeto que daqui para frente precisa estar no vocabulário de vocês. Nós vamos estudar isso em aspectos financeiros, mas aqui no climático já é importante também, tá? Não vou falar agora porque ainda não estou lidando com a volumetria da casa, mas se eu esquecer de falar desses dois, me lembrem, porque eles têm importância tanto no financeiro quanto no climático, tá? Isso aqui é vocabulário técnico nosso. Compacidade e esbeltez. Depois a gente vai falar disso, porque influencia totalmente na resolução climática da casa. Isso são palavras que eu espero que vocês usem no dia da apresentação, caso de vocês tenham um projeto que tenha esse grau de elaboração.
Então, ó, a gente tem um período de seca junho, julho, intenso, que ele vem acompanhado de frio. Gente, ó, qual é a fachada que é fria aqui em Brasília? Sul. E justamente na fachada sul é de onde vem o vento dominante na época do frio. Então, gente, o sul aqui em Brasília é gelado. Não bate sol, ainda vem vento dominante. Então vem aquele vento gelado na fachada sul. Pensem nisso, porque isso vai mudar a maneira como vocês vão projetar. Outra coisa que vai rolar: os ventos dominantes no verão. Verão aqui em Brasília é tempo de quê? Chuva. Então a gente tem que proteger muito a edificação, mais até do que as demais, ó. Resumindo, um cálculo muito complicado que vocês vão aprender mais lá na frente do conforto, eu vou dar para vocês uma diretriz básica para início de raciocínio, mas vocês não vão ficar presos a isto, porque vocês têm que equilibrar a questão financeira, funcional e vários outros. Mas se a gente pudesse projetar só climaticamente em Brasília, uma proteção ideal para uma fachada, ela prevê a mesma quantidade de projeção na horizontal que a gente tem de altura na vertical para proteger uma fachada dos intempéries que vão, a qual essa fachada vai estar exposta ao longo do ano aqui em Brasília. Isso quer dizer que se eu tivesse uma edificação com 3 de altura, o ideal pelo climático é colocar 3 de projeção. Você fala, poxa, então eu vou botar um balanço 3 metros, né? Vou botar uma laje de balanço, vou fazer uma cobertura com um beiral de 3 metros? Não, gente, não vai. O que eu estou dizendo para vocês é a noção de que vocês não podem olhar para as casas que vocês estão vendo por aí, projetadas por outros profissionais, que tem aquele beiralzinho de 50 centímetros e repetir isso no projeto de vocês, porque é um erro de projeto. 50 centímetros no projeto não protege ninguém dos intempéries que a gente tem nessa cidade. Ok? A gente vai conhecer isso mais a fundo na hora que eu colocar edifício aqui, a gente vê insolação e circundar um pouco. Eu prefiro dar casamento. Oi? Eu prefiro dar casamento. Passou 50 centímetros, já é área construída. Entendi não. Se fosse o IPTU vai aumentar, porque cada instituição dá um... Caso do balanço, que eu saiba, o IPTU é medido pela parede, não é pelo balanço que você coloca na cobertura, não. Passou de 50 área construída. Passou de quê? Agora que eu entendi o que ele está falando. A altura não, a projeção do beiral na horizontal, né? O avanço que tiver vai aumentar a IPTU. Não sabia disso não. Vamos aprender isso com você. Professor, Ele está preocupado com o financeiro. Ele está preocupado com o financeiro. No verão, os ventos dominantes de Brasília, eles vêm especialmente, deixa eu até botar lá onde tem os ventos. Olha lá, gente. Eles vêm especialmente a leste, só que em certos momentos ele está a noroeste e em outros momentos ele está a nordeste. Não quer dizer que vem dominante, ele vem muito pelo norte, ok? Desculpa, norte, ele vem norte, vem leste, vem oeste, ou seja, ele transita muito, né, no verão. Ele mais a leste mesmo. Apesar... o leste é o dominante. Oi? O leste é o dominante. Leste é o dominante. Só que aqui tem um errinho, viu? Ele é leste, mas há também uma incidência sul muito forte do vento gelado. Talvez seja porque ele vem diagonalizado, acaba pegando no sul. Mas há um consenso de que existe o vento frio vindo pelo sul também. Tá? Então no inverno seria frio, no verão verão ele está uma coisa transitando entre leste e oeste, passando pelo norte, que é o que a gente tem aqui, ó. Qual o site que você viu? Isso no IAB. IAB. Isso foi o IAB que forneceu isso num concurso público que teve, que eu participei, foi o Parque das Aves. Voltando. Não podemos levar em consideração só esses dados climáticos. Temos que levar também os dados geográficos como informação. Dependendo do local que você está no mundo, você pode mudar o seu clima. Se você está numa área mais alta, muda a temperatura. Em Brasília a gente sabe que muda muito, né? Quem está na Asa Norte tem uma temperatura, quem está em Sobradinho, que está na região montanhosa, tem outra, né? Só da gente estar destacado do restante
do Goiás, está plantado dentro do Goiás, uma ilha dentro do Goiás, já muda o nosso clima. Não sei se vocês sabem, mas tem plantas que se dão muito bem aqui em Brasília, que em Goiânia não dão bem. Eu vejo muitos paisagistas de Goiânia dizer, não, fórmia não, que fórmia não presta. Ou eles falam também muito do capim do Texas, né? Eu lido muito com fórmia e capim do Texas, são duas plantas que eu gosto de trabalhar, e eu trago de Goiânia para cá. Quando eu faço a encomenda, os vendedores de lá de Goiânia falam assim, madame, é isso mesmo que a senhora quer? Esse arquiteto aí botou essas coisas, eu acho que ele não saca muito de paisagismo não, porque aqui a gente planta, morre tudo, é isso que a senhora quer? Né? Então, dá essa diferença. Nós realmente temos um clima mais frio do que Goiânia, porque a gente está no alto, está mais alto que a gente. Se a gente tivesse essa condição litorânea, que não é o nosso caso, a gente também teria uma temperatura diferenciada, além também de umidade, que também interfere na temperatura. Como a gente está numa área de centro, né, numa área mais para o interior do Brasil, a gente já não vai ter a questão da proximidade do mar. Mas nós temos a proximidade das fontes hidrográficas, né? Por exemplo, quem mora perto do lago, no final da Asa Norte, faz parte de um clima completamente diferente de quem está no meio da Asa Norte. É dois climas. Quem está no Lago Sul de verdade e no Lago Norte já é outro clima. Mas nós também vemos uma diferença muito grande por conta da quantidade de massa vegetal. Quem está no Parkway também vive um clima diferente de quem está no Plano Piloto, porque lá tem muito mais massa vegetal do que o restante de todo o Distrito Federal, né? Então lá é um clima frio. Lago Norte e Lago Sul, clima frio. Asa Norte, quente. Asa Sul, quente. Porque além de ter uma quantidade de massa vegetal reduzida, e olha que Brasília é um dos que tem a maior quantidade de massa vegetal, lá também tem uma quantidade de massa edificada maior. Como é que é aqui no Gama? Frio? De dia? Muito quente. Como é que vocês acham que é lá em Águas Claras? Um inferno para quem está no térreo. Já é mais gostoso para quem está em cima, porque lá tem a questão da altitude relativa, né? Porque quem está no último andar está numa boa, mas quem escolheu o térreo, pilotis, primeiro andar, o calor retorna. Oi? Entendeu? Como é que é? Não é questão do cara escolher, não, é muita questão também que o Bolsonaro deixou ele lá pro. E de cima para a cobertura, né? Agora, quem está na cobertura também tem um problema, né? Porque quem está na cobertura está recebendo calor por convecção diretamente na laje e ele está transpassando também para o edifício. A gente tem que estar atento para esse negócio. A gente vai falar daqui a pouco de isolamento térmico, aí a gente vai bater de novo nessa questão. Saber vento dominante é importante. E outra, saber quem está na frente do vento dominante também é importante. Porque muitas vezes você tem um vento dominante massa que você quer aproveitar, digamos, vou trabalhar com leste, que ele é forte. Ele é um vento que dá a maior parte do ano. Só que a casa do vizinho tem 3 andares e ela está na frente do leste. O que você vai aproveitar para uma ventilação cruzada? Será que é o leste melhor? Então vamos ver isso com mais calma antes de propor as maiores aberturas nessa direção. Tá? Se lembre que se você está trabalhando com a abertura principal leste, o ar tem que renovar, tem que fazer o retorno dele a oeste, estão entendendo? Senão você não faz ventilação cruzada. Falei, né, das principais coisinhas aqui. Então vamos ver, isso aqui já viu. Vamos ver mais outra questão. Então, gente, existe uma equalização de fatores que vai envolver quantidade de vento, que vai envolver quantidade de massa vegetal, umidade, temperatura, que a gente precisa equalizar. Isso daqui, gente, é a carta climática de, eu não sei falar o nome dele, eu acho que é OGA, tá? Que vocês vão estudar mais a fundo, vão aprender a fazer alguns cálculos, onde você descobre que se tiver uma quantidade X de umidade, você precisa de tanto de sombreamento, ou precisa de tanta temperatura para um ser humano atingir o conforto. Okay? Não vou entrar nesses parâmetros, porque entra num cálculo que é desinteressante para a complexidade do nosso ambiente, tá? Mas a gente quer este equilíbrio aqui. E onde que a gente vai trabalhar para fazer esse equilíbrio? Massa vegetal externa, ela pode estar trabalhando interna. Tem a galera da sustentabilidade que já está querendo trabalhar com telhado verde. Eu já sou mais a favor dos sanduíches de telhado, porque eles proporcionam um isolamento mais interessante. Vocês sabem que fazer camadas de ar
entre elementos, ele é um ótimo isolante térmico, né? Quando você trabalha com um elemento que é isolante térmico e você trabalha com um outro e você faz sanduíche, ter ar entre os dois é uma solução das mais eficientes que existe na arquitetura para isolar calor. Por que laje, por exemplo, com telha é tão eficiente? Não é só porque a telha ela tem uma característica térmica boa, não. É porque sobrou um sanduíche de ar aqui no meio. E isso é um ótimo isolante, não só térmico, tá? É isolante acústico também super eficiente. Quando a gente chega numa solução acústica, onde você chega no extremo, não sabe mais o que botar para resolver, porque a vibração é forte, o ruído é alto, o sanduíche costuma ser a última coisa que a gente vai apelar, porque não tem outro jeito, tá? Tem situações onde não dá. A gente vai equilibrar também a volumetria do edifício para se proteger do sol. A gente vai colocar elementos para proteger. Vai equilibrar o tamanho, a direção e o tipo de abertura, porque o tipo de abertura aumenta a quantidade de ar ou reduz, aumenta a quantidade de luz ou reduz, aumenta a radiação ou reduz. Então tudo isso é cuidar de fazer. Além de fazer sistemas tecnológicos que possam proporcionar ou o direcionamento do ar, ou o aproveitamento da umidade de alguma fonte para circular na casa, né? Mas sempre tendo os cuidados que eu já falei, porque hoje está muito em alta trabalhar com refrigeração por umidade. Fan coil, por exemplo, é uma tecnologia super comum nos shoppings. Eles pegam água gelada ao invés de trabalhar com ar-condicionado, que é muito menos sustentável, que é uma coisa muito mais poluidora, afeta a camada de ozônio. Então eles colocam o ar para circular sobre a água gelada e dá aquela sensação que a gente tem do ar-condicionado semelhante, com menos agressão ao meio ambiente. Então as casas estão se tornando muito desse tipo de sistema também. É bom que vocês estejam sensíveis à existência disso, tá? Tem vezes como é que isso? Oi? Esse esquema na água gelada? Os shoppings, eles têm um sistema de refrigeração que é diferente do ar-condicionado tradicional. Hoje está super comum. Eles trabalham muito mais com o fan coil do que com os ar-condicionado, por exemplo, split nos espaços. Porque esse ar-condicionado comum, ele afeta muito a camada de ozônio, porque ele é gerador de gases. Ele, inclusive, também tem um problema de reduzir a umidade. Para uma cidade que nem Brasília, a gente não cria uma atmosfera tão saudável. Já o ar-condicionado por resfriamento de água gelada, ele já resolve dois problemas. Ele traz umidade, não afeta, não desequilibra o meio ambiente e ainda reduz a temperatura. Então ele é um sistema que está super... É um climatizador, mas cara, vai lá no Parque Shopping para você ver como é o esquema. Lá é tudo na água gelada. Não tem quem diga que não é um ar-condicionado comum. É super interessante. Tudo é feito desse jeito lá. Inclusive os arquitetos, eu projetei recentemente uma loja lá no Parque Shopping. Então a gente é obrigado a deixar 40% do mezanino só para as instalações de ar-condicionado com água gelada. É uma exigência bem forte deles lá. Eles têm uma preocupação muito grande com a questão da sustentabilidade. Antes da gente começar a falar de climatismo em qualquer lugar, de maneira geral, como a gente vai fazer um projeto que é aqui em Brasília, a gente precisa se tocar da nossa carta solar, tá? Como é que a gente começa a entender se um edifício, seja ele qual for, foi bem projetado? Se os espaços foram bem dimensionados ou foram ajustados às funções e os tamanhos? Normalmente não, viu, gente? Todo arquiteto, para começar a discutir um projeto, ele procura saber como é a carta solar. Se ele não sabe como é a carta solar, se ele não sabe para que lado está o norte, acabou, ele tem que discutir. Vocês entenderam bem isso e vão tentar reproduzir esse raciocínio? Por que eu estou falando isso? Que vocês às vezes pegam um projeto, aí me mostra um projeto e diz assim, olha, eu fiz isso aqui, botei para cá, puxei para lá, e me mostra uma prancha que não tem um norte marcado, como graças a Deus estou vendo que a maioria de vocês botou, e quer minha opinião. Vocês acham que eu vou poder dar opinião? Não vou. E acho que vocês não devem dar também quando forem convidados para dar opinião num projeto que não tiver a marcação certinha e não tiverem podendo raciocinar como é a nossa carta solar. Vamos entender então como é que é a nossa carta solar. Cada cidade, ela está em um canto em relação ao globo terrestre. Isso faz com que o Sol nasça em uma posição e se ponha na outra, de maneira diferente em cada lugar, porque a Terra tem uma
uma modificação na rotação em relação ao seu eixo que dá essa inclinação. Então ele faz com que o Sol fique diferente em vários locais. Em Brasília, na maior parte do ano, nós temos o Sol. Essas daqui são os meses ao longo do ano. Cada linha dessa que está aqui na horizontal, tá bom? E aí, aqui é onde o Sol nasce e do lado de cá é onde o Sol se põe. Na maior parte do ano, que são a maioria dessas faixas aqui que vocês estão vendo, o Sol nasce no leste, mas com uma embocadura virada para o norte. Entenderam isto? Esse centro aqui é onde a edificação estaria numa simulação. E o que vai acontecer? O Sol nasce aqui, por exemplo, no extremo verão, ou seja, no solstício de verão, e ele vai passando, se ele está aqui lateralizado em relação ao objeto que está aqui, então a casa está aqui e o Sol está aqui, ó. Ele está jogando insolação para essa fachada que é a fachada norte. Por isso, gente, que quando chega ao fim do dia, a gente já conversou sobre inércia, né? Ele está o dia inteiro jogando sol no edifício. Quando chega o fim do dia, já tem tanto calor aqui acumulado, que a gente pensa que o sol do oeste, ou seja, o sol do fim da tarde, é mais quente que o sol da manhã. Não é. O que acontece é que existe uma quantidade de calor acumulado ao longo do dia que está se dissipando no espaço e ainda está recebendo o sol ao mesmo tempo. Então, esse sol oeste ele vai ser mais forte. E aí, gente, ó, vai passando os meses até chegar no meio do ano, em junho, julho, que a gente tem a seguinte situação. Nas épocas próximas ao inverno, o Sol nasce aqui, ó, praticamente embocado totalmente para leste e vem para cima do edifício. Em cima do edifício ele não faz insolação em ninguém. Então fica frio inclusive para leste e para norte e para oeste. Porém, quando chega no extremo inverno, ele dá uma leve embocadura no início da manhã e joga sol na fachada sul. Aí ele vai para cima do prédio, joga sol em ninguém, passa o dia inteiro circundando por cima do prédio. Quando está no fim da tarde, ele dá uma jogadinha de sol aqui, de novo na fachada sul. Sendo que na verdade é uma fachada mais sudoeste do que sul propriamente, né? Pelo ângulo de inclinação que ele está pegando aqui. Sacaram isto? E outro raciocínio que precisa ser entendido por vocês. O Sol não está fazendo um movimento só horizontal aqui, certo? Ele também tem um trajeto na vertical. Eu adoraria saber mexer naquele bichinho que está ali dentro, mas vocês semestre que vem vão ter aula com a Fatah, ela vai mexer e vai mostrar para vocês, porque infelizmente não aprendi a usar. Mas vocês vão pegar o heliodômetro e vão passar o Sol ali. Eu vou simular aqui, talvez até o fim da aula, com um celular, e a gente vai fazer os experimentos de vocês também. Vai botar o celular, acender a luz, botar a casa de vocês e ver o que vai acontecer com a insolação. É por isso que a aula que vem já começa a modelar a casa, né? Conta disso. Mas a aula que vem não, a aula que vem amanhã, né? Semana que vem, na outra, na segunda. Amanhã me lembra de passar a lista de material, já para a gente começar a brincar de modelagem. Ele também faz um movimento na vertical. O que ele acontece? De manhã cedo, leste, aurora, ele está lá embaixo. E aí ele vai subindo. Só que quando ele vai subindo, gente, ele vai querendo sair daqui do canto e vai passando para cima da fachada norte. Então o que vai acontecer? Nesse momento, o Sol está lá embaixo. Não é assim? No início do dia ele está lá embaixo. Ele vai subindo, 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 subindo. Quando ele sobe aqui ainda na fachada leste, ele quer atravessar para o outro lado para chegar ao oeste. O que ele vai fazendo? Vai dando a volta aqui pelo norte e vai jogando o Sol. Quando a gente tem um movimento específico do Sol em relação ao edifício, a gente tem que estar atento a esse movimento para se proteger dele. Se eu estou andando na vertical e projetando luz, na verdade radiação, sobre você que é a edificação, o que você precisa fazer para se proteger de uma projeção de incidência solar que está acontecendo na vertical? Desculpe, foi ruim. Até minha colocação foi ruim, ó. Sol está aqui, o que ele vai fazer? Na verdade ele não é também uma reta vertical não, ele é uma diagonal, né? Porque ele está andando em diagonal, está saindo aqui na vertical e está querendo atingir a horizontal. Esse movimento dele, gente, ele é meio lateralizado aqui em Brasília. Sabe o que acontece? O Sol ele ainda está aqui embaixo, ele está fazendo assim, né? O Sol está aqui
eu sou o edifício e eu estou aqui recebendo ele. Então ele está vindo aqui de baixo e está fazendo assim para mim. Nesse momento que ele está indo para lá para ficar lá em cima, ele está passando por aqui, eu quero me proteger dele. Como ele ainda está vindo muito de baixo, se eu fizer assim para proteger desse sol, não é assim que a maioria dos arquitetos querem proteger a fachada do sol? Não é assim que vocês conhecem? Uma projeção horizontal, achando que protege o sol. Só que o sol está aqui, ó, de manhã cedo. O que está acontecendo? Ele está vindo por aqui. Eu estou me protegendo? Então, normalmente, eu preciso de uma proteção mais assim, ó, vertical, porque o bicho está aqui, ó, estou mirando você. Entendeu? Não me enganou, safado. Estou me protegendo agora. Sacaram? Isso vai rolar nos edifícios de vocês. O sol está nascendo aqui, ó, está passando por aqui, opa! Só que aí chega uma hora que eu já não estou mais protegendo esse cara de cá, e esse cara já chegou aqui em cima, ó, meio-dia. Eita, errado o gesto, né? Meio-dia. Ele já está a pico na vertical, né? E aí sim, uma hora que ele está aqui, ele está jogando o sol por cima de mim, ó, qual é a minha intenção de proteger? Aqui. E aí ele está transitando para cá e está caindo de novo, não é? Para chegar ao fim da tarde, ele está caindo. Caiu, isso aqui já adiantou? Mas só que aqui também eu já não estou recebendo tanto. Quem está recebendo muito, como o sol veio para cá, é essa fachada de cá, certo? Essa fachada de cá, de novo, me protegendo, né? Nada de sol nas orelhas, eu estou protegido. Porque eu estou com projeção vertical. Conseguir entender o básico da lógica da volumetria, se automodelando para proteger? Gente, eu não quero dizer que vocês vão chegar aqui, vão enfiar um monte de anteparos aqui do lado de cá, um monte do lado de cá, e vai botar uma testa gigante na frente na fachada norte, não. Eu estou dizendo que o volume é mais horizontal para cá, ele é mais vertical para cá, precisa ter elementos de reentrâncias para esse lado, com reentrância para o outro. Já aqui, ó, o prédio tem que se imbicar horizontalmente para se proteger. Tem prédio que se protege na horizontal assim, ó, inclinando. Você não concorda que vira uma projeção horizontal? Tem um prédio que simplesmente você começa a criar situações malucas também na forma dela para cá. E ela, uma paredinha vai ficando na frente da outra. Por exemplo, tem gente que avança o banheiro, aí bota o banheiro para fora do quarto. Pô, esse banheiro já virou uma projeção vertical. E aí o quarto de cá não está recebendo esse sol que está vindo horizontalizado. Sacaram essa lógica? A gente vai ver umas imagens já para ver isso, tá? E a gente vai de novo discutir, analisando direto no prédio e na casa. Mas o basicão deu para entender? Gente, como uma coisa está em diagonal, essa de cá, ó, leste, oeste, está vindo na diagonal, não é só também vertical não, porque se lembra que ele também está subindo. Então um pouquinho de projeção horizontal aqui para proteger também é bom. Aqui também, no norte, eu não estou totalmente sem receber esse do leste e do oeste, que ele está vindo assim, lateralizado. Um pouquinho de verticalidade também é interessante. Mas aqui tem predominância de vertical e aqui no norte de horizontal. E como é que eu me protejo no sul? Não precisa, porque eu tenho sol quase época nenhuma. Um pouquinho de sol que tem aqui, que venha, seja muito bem-vindo, porque eu estou morrendo de frio e ainda estou recebendo bastante vento que está vindo também. Ó, no mínimo, se eu não tivesse a incidência sul também, ele também chega aqui pelo leste, mas ele embica para a fachada sul, tá? Quando ele chega. Então, vamos proteger fachada norte horizontalmente, fachada leste-oeste, com predominância de vertical, mas também com um pouco de horizontal. E na norte, apesar de a fachada, a proteção vertical, ela ser pouco necessária, não há mal nenhum também em dar uma protegida. Depende muito de quanto você está no. Mas você tampa todo o sol, protege toda a edificação do sol, né? Seria o sol da manhã que sempre eu escutei falar que é o melhor. Depende. Quando você tem um pedido do cliente que mostra qual é o grau de conforto que ele precisa ter, porque veja, eu estou ensinando para vocês como é que você se protege da incidência solar. Agora, se o seu cliente considera que não se proteger do sol é interessante pela manhã, de manhã cedo, ok, de repente você não jogou o quarto para o leste, mas a maioria das pessoas acha desinteressante incidência solar também, mesmo pela manhã. Eu, por exemplo, eu acho um absurdo, acho um horror. Eu tenho um pavor de luz, eu sou quase um vampiro, né? Eu fui criado no Nordeste, eu só ia para a praia quando dava 4 horas da tarde. Você sabe qual era o meu horário de carnaval? Eu chegava no carnaval pontualmente às 5 horas todos os dias, para não tomar sol.
Perdia todas as bocas do carnaval até as 5, mas aí eu tirava o desconto das 5 até as 10 da noite. A maioria dos meus amigos estavam tudo bêbado, tudo detonado. Eu tomava banho cheiroso, bonitinho, né? Chegava lá com o cabelo todo passado de gel. E sem tomar sol, não estava desidratado. Bom, mas não era para ter falado sacanagem, né? Estou falando do conteúdo aqui da forma. Voltando. Eita, meu Deus, me queimei pro mundo inteiro agora na gravação. Não precisava, né? Olha só. Peraí, pausa porque já está no intervalo. Nossa, vamos professor, talvez já. 8h53. É pra gente Poxa. não pegar a filha e voltar logo. Então tá, eu vou interromper e a gente tem aspectos climáticos 3, né? 3, que já teve a 1, aí a gente vai, termina aqui a 2 vai para 3. Tá empolgado isso. Vai ficar louco. Tem não, rapaz, é carnaval. Eu tô vendo. Eu e a Diane escolhemos os melhores artistas.